Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes, digam glória a Deus. Quem está feliz, diga aleluia. Olhe para o crente mais bonito que tem ao seu lado e diga para ele: que bom que você está aqui nesta noite. Diga para ele: que bom que você está aqui nesta noite. Olha para o crente aí que está na tua direita, na tua esquerda. Dá a paz do Senhor para ele, uma paz do Senhor bem pentecostal. Diga para ele assim: diga, vai dar tudo certo. Diga para ele, quem está na tua retaguarda, quem está na tua frente, aponte o dedo para ele e diga assim: vai dar tudo certo. Deus está cuidando de tudo. Aleluia. Queridos, louvo a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, mais uma vez contribuindo com a sua santa palavra. E aqui expresso a minha gratidão a Deus, mais uma vez, servindo a Ele com intensidade e com grande fervor em meu coração, esperando o toque da última trombeta. Tem lutas, tem provações, sempre vão ter, mas Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Minha esposa não pôde vir hoje, devido a alguns sintomas da gravidez. Essa gravidez é uma bênção. Deixou a mulher mole. Né? Ela fala: meu Deus, não consigo, o Caleb não era assim, essa aqui eu não sei o que está acontecendo. Eu falei: é porque é unção dobrada, vai ser bênção de Deus. Né? Quem trouxe Bíblia, diga eu. Então pegue a tua Bíblia, levanta ela para cima, deixa eu ver quem está armado aqui hoje. Deixa eu ver. Eita, cheio de crente, pastor Sérgio, cheio de crente armado. Né? Quando ele sai na rua aí, os demônios batem e retiram. Essa arma que tem, e quando ela atira, ela é de calibre 66, né? Ela, quando atira, é a única arma que quando ela atira, ela não mata, ela faz viver, né? Essa arma aí está na tua mão. E abre ela em 1 Samuel, capítulo de número 3 e o versículo de número 4. Vamos juntos ler a palavra do Senhor. Se você tiver com alguém aí, se aproxime dele ou dela para nós lermos juntos. 1 Samuel, capítulo de número 3 e o versículo de número 4. Alguns irmãos procurando. A igreja está muito linda, todos estão bonitos, armados para a glória de Deus. Tenho certeza que você veio oferecer o melhor culto para Ele nesta noite. Amém? 1 Samuel capítulo 3 e o versículo de número 4, está 3 e 4, está escrito assim, está escrito: e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. 4. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Vamos mais uma vez repetir o versículo 3 e o versículo 4. Gostaria que todos fizessem um coral bem bonito. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Somente até aí, sente-se e aplauda o nome do nosso Jesus, e que reina para sempre. Meus irmãos, o texto que lemos, ele é enfático em preciosidade de características do tempo antigo. Ele nos traz uma grande ressalva de um grande período em que o povo de Israel está vivendo. Neste período, é o período que nós chamamos de período teocrático. Gostaria que os irmãos pudessem prestar atenção, tá bom? Olha por aqui para cá, que vai ser muito rápido, vai ser muito objetivo. Eu gostaria de compartilhar algo que Deus me deu nesta tarde com os meus irmãos, e tenho essa expectativa que todos que aqui estão possam receber de Deus tudo aquilo que Ele me entregou e que também será entregue para a tua vida. Amém? O texto que lemos, ele traz uma enfatização de um período em que o povo está mais uma vez vivendo uma conturbação espiritual. Mais uma vez, pastor, oh, que povo ruim é esse? É o povo de Israel. Oh, povozinho ruim, duro coração, é esse povo de Israel.
Mais uma vez, agora a Bíblia vai dizer que neste período, conhecido como período teocrático, teo de Deus, do grego, né? E crático de democracia, é um governo que Deus, ele está em primeiro lugar. Ele é o governante principal. Não tem um rei, não tem ninguém para dizer vai e o povo vai lá e faz. Não tem uma pessoa, tem Deus. Deus é o governo nesta época. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pois bem, neste período em que o próprio Deus está a governar o povo de Israel, a história vai nos dizer e vai nos trazer à tona alguns personagens. O primeiro personagem que a Bíblia vai dizer, aqui agora no livro de Samuel, é um sacerdote ou um sumo sacerdote, chamado por Eli. Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote desta época. E a Bíblia vai dizer que os seus filhos também servem no templo. Se ele é o sumo sacerdote, os filhos dele, Ofni e Finéias, são os sacerdotes. Eles cooperam no templo, eles trabalham no templo. Bem, nós sabemos que Deus direcionou do livro de Êxodo, a contar do livro de Levíticos também, que nos proporciona uma grande informação. Deus vai designar algumas pessoas para trabalharem para Ele. Quais são essas pessoas? A Bíblia vai dizer que de 12 tribos, apenas uma tribo, chamada tribo de Levi, não recebeu a repartição das terras, da terra prometida, de Canaã. Somente uma, Levi, foi separada para Deus. Deus olha para Moisés e diz assim, para todo esse povo, pastor Sérgio, Deus olha e diz assim, olha, esse povo, eles vão me servir, e a herança que eles vão receber, não vai ser prata, não vai ser ouro, não vai ser a terra, não vai ser a beira do Jericó no Rio Jordão, não vai ser a beira do Edom, não. Deus olha para Moisés e diz, levita, a tribo de Levi, os levitas, esses vão receber uma herança. Mas o que herança é essa? Aí Deus aponta e diz, eu vou ser a herança deles. Então eles vão ter que trabalhar para mim. Nesta época, Eli trabalha para Deus, Ofni e Finéias devem trabalhar para Deus. Mas a história vai dizer que não é bem assim que é cometido, que não é bem assim que funciona, ou que está funcionando. Deveria funcionar como? Ele servindo a Deus, mas dentro da igreja, dentro ali do corpo de liderança, somente o pai, somente ele está servindo a Deus. Ofni e Finéias, não, eles estão deturpando aquilo que Deus decretou. Ofni e Finéias, eles estão profanando o altar de Deus. Pastor, como assim profanar? Eles estão a profanar. A Bíblia vai dizer que quando o povo ia sacrificar, a gordura que era colocada no holocausto e que deveria ser queimada, a Bíblia diz que um dos filhos de Eli, todas as vezes que alguém sacrificava, pegava um tipo de garfo, colocava na gordura que estava sendo queimada e dizia, essa gordura aqui é para mim. E ele pegava, e se alguém não quisesse dar, ele dava um esporro, ele dava um empurrão, ele batia e dizia, ai Titi, eu sou sacerdote e eu estou exigindo a parte da gordura desta carne, é minha. Estava roubando do altar de Deus. A Bíblia diz que estes homens, eles eram tão ruins, mas tão maléficos, que a própria Bíblia vai agora chamá-los de filho de Eli, não, filhos de Belial, filho do Satanás, filho do capeta. Olha só a descrição da Bíblia que fala a respeito desses dois. Que coisa ruim. Eu passo a observar que a partir de então, estas pessoas, elas estão entrando ou entraram em um caminho declinável, a ponto de Deus olhar e dizer, vai ser colocado na Bíblia, vai ser colocado no livro sagrado, esses dois, mas eles não vão ser lembrados como servos de Deus, como pessoas de boa conduta, não, eles vão ser lembrados como filho de Belial. A Bíblia diz que eles são tão ruins que a beira ou a porta da tenda da congregação, esses dois levavam mulheres para se prostituir.
se envolviam até com homens. Olha só, chegou às narinas de Deus, chegou diante do altar de Deus, o pecado subiu, Deus não suportou, mandou um profeta Eli e aponta o dedo para ele dizendo: mas, olha, conserta a tua casa, repreende e coloca teus filhos no lugar, porque você está servindo, você está fazendo por onde, mas ao mesmo tempo você está pecando, porque você está vendo o erro e não está corrigindo, você está vendo o que eles estão fazendo, mas não está colocando um ponto final. Conserta a tua casa, organiza o que tem para organizar, porque assim diz o Senhor, Ele vai varrer a tua parentela, a tua família vai sumir do mapa, não vai ter um velho para contar a história, não vai ter um ancião da tua casa para contar a história, mas a Bíblia vai dizer que ele ouviu a palavra, temeu ao Senhor, mas não executou, não fez aquilo que Deus ordenara a ele fazer. Mas a história também vai dizer que Deus vai se manifestar. Capítulo de número 3, versículo 3 e 4, a Bíblia diz que Samuel, um rapaz que foi consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, foi feito um voto de Nazireu pela sua vida, e o propósito de Ana para Deus era: se tu me deres um filho, eu consagrarei ele ao teu altar, ele servirá a ti e viverá toda a sua vida somente para o Senhor. Ela consagra Samuel a Deus, e a Bíblia vai dizer que agora Samuel tem aproximadamente 7 anos de idade, e ele morava próximo ao templo, próximo à Arca da Aliança. Ele se aconchegava, ele se deitava, ele dormia ali próximo à presença de Deus. E o texto vai dizer que antes que a lamparina da casa de Deus se apagasse, antes que o fogo aceso na lamparina se apagasse, Deus chamou Samuel. Deus chamou Samuel. Vou repetir mais uma vez: Deus chamou Samuel. Isso aqui me chama a atenção, porque se Deus levanta grande e grande não tem coragem de executar, Deus vai levantar quem é pequeno, nem que seja uma criança, para Deus operar, Deus trabalhar. Agora preste atenção, porque quando eu olho para esse texto, eu me deparo com uma grande oportunidade de Deus para a vida de um pequeno, para a vida de uma criança. O projeto de Deus já havia sido estabelecido para a vida de Samuel. Todos nós conhecemos, todos nós sabemos a história deste moço, a história deste homem, que ele exerceu 3 ministérios. O primeiro ministério que Samuel exerce, ele exerce o ministério de sacerdote, ele exerce no segundo ministério o ministério de juiz, e também exerce o ministério de profeta. Eu não quero me delongar nesta parte, porque aonde Deus tocou ao meu coração para falar nesta igreja, aleluia, se encontra no texto em que nós lemos. Eu vou reler para você entender a lógica e o conteúdo que Deus me passou para você entender. Capítulo 3, versículo 3, está escrito: e estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O 4 me chamou a atenção. O Senhor chamou, o Senhor chamou. Só chama quem tem boca para falar. Eu não consigo, aleluia, entender algumas pessoas que não têm, aleluia, ali os ouvidos atentos a ouvir a voz de Deus. Mas Deus está olhando para um menino de 7 anos, e o menino de 7 anos está ouvindo a voz de Deus. Repete isso aqui: ele está ouvindo a voz de Deus. Olhe, preste atenção, porque é isto que me chama a atenção. Deus desce no quarto do menino e chama ele. Para Deus chamar, Deus tem que abrir a boca e tem que falar. A voz de Deus, ou a voz de quem chama, precisa ser audível. Samuel estava dormindo, mas Deus chamou ele. A voz de Deus foi tão audível que no meio do sono Samuel teve que despertar. No meio do sono Samuel teve que levantar. No meio do sono Samuel teve que colocar à disposição. Eu observo que
igual. Cada dia que passa piora, cada dia que passa piora, cada dia que passa piora, até que Deus desce para falar com alguém, até que Deus desce para falar com alguém. Pastor, ainda não estou entendendo. Deus resolve falar, Deus resolve abrir a sua boca. Ele quer compartilhar a vontade dele, ele vai mostrar o que vai fazer, mas para ele compartilhar, alguém tem que ser sensível, ou ter a sensibilidade de entender a voz de Deus. Deus começa a falar, Deus abre a sua boca, e aqui eu começo a perceber que tem algumas vozes que são acometidas das nossas vidas. Aqui eu percebo que tem algumas vozes, que essas vozes, assim como a voz de Deus mudou a vida de Samuel, elas têm a capacidade de mudar a nossa concepção. E é isto que Deus colocou em meu coração. Eu estava de tarde pensando aqui no ensaio. Pai, cheguei mais cedo, dobrei o joelho, estava orando e pedindo uma oração. No meio da oração, Deus falou para mim: você vai pregar isto. E Deus me deu o tema da mensagem. E lá vou eu para casa depois do ensaio anotar. O tema da mensagem que Deus me deu foi 3 vozes que ecoam em nossas vidas. 3 vozes que ecoam em nossas vidas. E eu não vou demorar, que o tempo já está passando. Eu já vou entrar na primeira voz. Existem 3 vozes. Destas 3 vozes, a primeira voz que eu preciso mencionar é uma voz diabólica. Que voz é essa? É a voz do nosso adversário. Como que ela funciona, pastor? Ela se refere a uma voz interna ou a uma voz externa que incita dúvida, ela incita medo, ela incita insegurança, ela coloca desânimo, tudo que é contrário à vontade de Deus. Essa voz ecoa, essa voz emite, aleluia, e ela se manifesta, pastor Sérgio, através de pensamentos negativos, e pode ser originada por pensamentos egoístas, originada pela influência de Satanás, que busca desviar as pessoas do propósito de Deus. Quem está comigo, diga glória. Aleluia. E para diferenciar a voz do inimigo da voz de Deus, você precisa ter percepção. O que é percepção? É a capacidade de observar detalhes. Percepção é a capacidade de observar detalhes. Para você diferenciar, você tem que entender se a voz que está ecoando no teu coração é uma voz que traz pânico ou uma voz que traz paz. E é isso que eu vim pregar nesta noite. Quais são as vozes que estão gritando dentro da tua mente? Quais são as vozes que estão ecoando a tua alma? Quais são as vozes que estão te dando um direcionamento? Será que o direcionamento dado por essa voz que você escuta é um direcionamento que te leva à paz ou um direcionamento que te leva ao pânico? É isto que eu vim pregar. Aleluia! Muitas pessoas hoje em dia estão sendo influenciadas por esta voz, esta primeira voz. Pessoas que hoje estão trocando os seus ministérios porque ouviram estas vozes ou esta voz. Pessoas que estão trocando os seus casamentos porque estão dando ouvido a esta voz. Pessoas que estão se desviando hoje das igrejas e descendo do altar porque estão dando ouvido a esta voz. Muita gente que desistiu dos seus ideais porque ouviu esta voz que ecoa. Ela tem capacidade de destruir cidades. Essa voz é a voz do inimigo, o inimigo das nossas almas. E esta voz, trago aqui para vocês alguns sintomas que esta voz, quando ela é ouvida, quando a pessoa se atenta a esta voz, ela traz alguns sintomas. Primeiro sintoma desta voz, a dúvida e a incerteza. Que sintoma é este, pastor? Este sintoma leva a um estado de insegurança, fazendo com que a pessoa questione e duvide das suas capacidades e objetivos. Como assim? Eu lembro de um texto na Bíblia
velhice, você conceberá na tua velhice. Mas a Bíblia vai dizer que o marido, quando ouve isto, ele duvida em seu coração, ele não acredita. Como assim, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que a dúvida não faz parte do projeto de Deus. À medida que Deus te direcionar uma promessa, levanta a mão e recebe, porque se ele falou, está falado e vai acontecer. Sim, a dúvida não projeta ou provém de Deus. A dúvida é coisa do capeta, do cabeça quadrada, cabeça rachada. Sim, a dúvida não pertence a Deus. Zacarias duvidou, e porque ele duvidou, o anjo olhou para ele e disse: pois a partir de agora, pela tua dúvida, você vai perder a tua voz. Quem dá ouvido à voz do inimigo, ele é levado, conduzido a perder a sua voz. Já viu o tipo de gente que ele não consegue se posicionar? Já viu aquele tipo de gente que não consegue falar? Já viu aquele tipo de gente que não consegue impor, dar uma opinião? Essa pessoa não tem voz. Essa pessoa todo o tempo está se regredindo. Por quê? Porque as vozes, elas levam ela a chegar a um pensamento de inferioridade. Sim, e quando esta voz ela ecoa, geralmente quem ouve esta voz não consegue falar. A Bíblia diz que Zacarias ficou mudo e ele perdeu a própria voz. Quando alguém deixa que a incerteza entre em seu coração, essa pessoa é suscetível a perder a sua voz. Sim, quando eu olho também a respeito deste tema, eu observo que também é um segundo tópico que esta voz causa. O segundo tópico é o medo e a ansiedade. O que é o medo e a ansiedade? É uma causa de pânico, de angústia, ansiedade, paz interior não tem. É todo momento conflito interno. Você conversa com essa pessoa e no semblante dela você vê a preocupação. Essa pessoa perde o sono de tanta preocupação. Esta pessoa perde a paciência rápido, não tem paciência com ninguém. É porque está dando ouvido para essas vozes, não consegue dormir direito. No outro dia, como virou um dia, fica meio pesado, não trata ninguém bem. Também é consequência desta voz. Também tem o desânimo. O desânimo incita a desistir. Quando você observa alguém que não vem mais para a igreja, alguém que parou de frequentar os cultos, alguém que não quer mais servir a Deus, é porque está dando ouvido a esta voz. E esta voz, ela tem capacidade de te afastar de Deus. Quando você vê alguém desanimado, é porque esta voz está ecoando. Quando você vê alguém que quer sair, é porque esta voz está ecoando. Ela incita a desistir, especialmente diante das visões e do chamado de Deus. Deus chama a pessoa, mas ela não quer. Deus está dizendo: eu quero te usar, mas a pessoa não quer. Ela foge do chamado, porque o desânimo bate ao seu coração e na sua alma. Outro ponto, comparação. Esta voz tende a trazer o instinto de comparação ou complexo de inferioridade. Quando as pessoas escutam esta voz, elas se sentem diminuídas na frente da pessoa. Ela olha e diz assim: mas fulano é melhor, fulano prega melhor, fulano fala melhor, eu não sirvo para isso. Sim, começa a se comparar. Mas eu vim trazer uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Se há alguém aqui com esse sintoma, a apresentação do céu vai descer como desceu em Jeremias. Começa a apresentação. A Jeremias olhando e dizendo: tem gente melhor do que eu. Eu não passo de uma criança. Mas Deus olhando para Jeremias
submetido a tudo que é considerado divino. Já viu aquele tipo de crente que ele não gosta de ser chamado a atenção, mesmo quando erra, e ele sai falando mal do pastor para todo mundo? É rebelião. Está ouvindo a voz do gabinete? Sim. Já ouviu aquele tipo de crente que fica colocando um contra o outro? Está dando ouvido à voz do capiroto, do cabeça rachada. Já viu aquele tipo de gente que não aceita quando o pastor corrige ele, fica com raiva do mundo e vai pro WhatsApp postar? Sim, está dando voz está dando ouvido à voz do capeta. Sim, e quem entra nesse sintoma, ele é suscetível a morrer. Pastor, como assim? A Bíblia menciona em Êxodo, a Bíblia diz que agora um homem chamado Abirã, outro chamado Dodatã e o outro chamado Corá, eles se levantaram, apontando o dedo na cara de Moisés e de Arão, dizendo: isso aí é coisa de vocês, Deus não está com vocês não, vocês que ficam inventando essa presepada, rapaz, e nós vamos desmascarar vocês. Mas a Bíblia vai dizer que Deus olhou do alto do céu e disse assim: ei, não te preocupa, porque o que é deles está guardado. Eu não opero no meio de rebelião, eu não trabalho no meio de rebelião. Se tiver rebelião, ou quem estiver na frente, chama ele no meio do arraial, porque a terra vai abrir e vai engolir todo mundo, vai morrer todo mundo. Não tenha, não entre, não seja cometido desta voz, porque esta voz, ela tende a colocar no teu coração um sentimento de maldade pelo outro. Não se achega a esta voz, porque esta voz, ela traz como consequência você maldar os outros. Às vezes alguém não fala com você, já fica com raiva. Às vezes alguém não deu a paz do Senhor, já fica com raiva e começa a guardar o rancor no coração. É a voz que está ecoando. Aleluia. Quem ouvir esta voz corre o risco de perder a vida. Mas eu trago uma palavra do céu para você. Qual é a palavra, pastor? Não ouça esta voz, não caia nessa conversa. Essa voz vem baixinha, essa voz vem sussurrando, parece que quer teu bem, mas no final quer teu mal. Cuidado com esta voz, essa voz pode te fazer padecer. Não caia nesta conversa. Deus está dando poder e autoridade para crente aqui nesta noite, para discernir essa voz. Deus está dizendo: eu estou te dando discernimento para você entender o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Ele está bradando para você, está dizendo: atenta os teus ouvidos e não cai nessa conversa. Segura na mão desse crente que está do teu lado, segura na mão dele e diga para ele assim: não caia nessa conversa. Diga para ele: não caia, não ouça essa voz. Diga para ele: é o diabo que está falando. Sabe esse sentimento de rancor, porque alguém maldou você, falou mal de você? Deus está dizendo: joga isso para fora. Isso é a voz que está clamando, que está gritando e quer te fazer tropeçar, quer te fazer cair. Deus está dizendo: não ouça esta voz. Levante a mão que eu estou profetizando. Deus está entregando autoridade para crente aqui. Deus está entregando autoridade para crente aqui. Deus está entregando autoridade. Pastor, como assim? Lá no trabalho, quando a pompom aparecer, Deus vai dizer para você: não entra nesse laço. Lá na faculdade, quando o amigo te chamar para pecar, Deus está dizendo: não entra nesse laço. Deus está dizendo: não escuta esta voz, não ouça esta voz. Deus está dizendo: pega! Foge dessa conversa. Foge dessa conversa. Satanás tem desmotivado muito o crente. Quando você vê um crente que não quer participar, que não quer subir no culto, é porque está ouvindo aquela voz. Vou falar aqui. Quando você perceber que tem alguém que não quer mais participar, não quer mais orar, ele some 2 semanas. 2 semanas que ele não aparece. Está ouvindo a voz. Quando você vê fulano trocando o culto por o shopping, está ouvindo a voz. Ah, pastor, eu tenho que tirar um tempo com a família. Sim, tem que tirar.
Mas na vida, pastor? Não, se eu falar, ele vai puxar minha orelha. Calma, está ouvindo a voz. Até porque esses aí são debaixo de bênção é maldição. Sim, está ouvindo a voz. Esta é a primeira voz. Eu não posso me delongar porque aqui queria pregar que fosse um seminário. A gente ia passar a voz. Mas a primeira voz é a voz do inimigo da nossa alma. Segunda voz. A segunda voz é a sua voz. É a minha voz. É a nossa voz. E a nossa, a minha, a sua voz, ela é muito importante nesta vida. Por quê? Porque a sua voz reflete quem você é e como você se sente. Em determinado momento, é através da voz que conseguimos demonstrar as nossas emoções e transmitir como estamos nos sentindo para as outras pessoas, até mesmo de forma inconsciente. A principal ferramenta de comunicação que nós temos hoje não é o WhatsApp, não é o telefone, não é o e-mail, não é o chat GPT que foi criado por inteligência artificial. A maior ferramenta de comunicação que existe hoje é a tua voz. Quando tu abre a boca, tu fala o que tu precisa. Quando tu abre a boca, tu vende o que tu precisa. Quando tu abre a boca, você pede o que você necessita. Quando você abre a boca, você explana a tua ideia. Quando você abre a boca, através da tua voz, faz sentido as tuas posições. Sim, a tua voz é a principal ferramenta de comunicação. Nós usamos ela para falar as nossas opiniões e também as nossas condições. Mas eu vou dizer uma coisa para você, baseada na primeira voz. Existem algumas vozes que cessaram. Existem algumas vozes de pessoas que se calaram, porque ouviram a voz do inimigo e deixaram prevalecer. Quantas vozes hoje não cantam mais? Quantas vozes hoje não pregam mais? Quantas vozes hoje não evangelizam mais? Pessoas que perderam que perdem a comunicação, elas são propícias a aceitar qualquer proposta. Ela não sabe se posicionar. Qualquer um pode opinar por ela. Quando isso acontece, geralmente é porque alguma coisa lhe feriu, alguma coisa lhe decepcionou, e ela não tem força para clamar, ela não tem força para pedir socorro. Tem gente que é assim: já lutei tanto, já trabalhei tanto, já me esforcei tanto, e eu não tenho mais voz para falar. A voz sumiu, ele não fala mais, ela não fala mais. De tanta luta e tribulação, as vozes foram acabando, foram se calando, não tem mais palavras. Pessoas que já desistiram e disseram: eu vou empurrar com a barriga e vou ver até aonde vai dar. Ela não tem força mais para clamar porque cansou, não tem mais força para pedir socorro. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: essa noite é a noite de soltar a tua voz. Vou repetir isso aqui. Essa noite é a noite de você soltar a tua voz. Aquilo que você há muito tempo não fala, Deus está dizendo: hoje é noite de você falar. Aquilo que você há muito tempo quer expressar, Deus está dizendo: hoje é a noite que você vai expressar. Pastor, estou passando por luta. Agora o aniversário cobriu todos os meus sonhos, todas as expectativas. Mas Deus está dizendo para alguém aqui: abre a boca, que hoje é noite de soltar essa voz. Hoje é noite de você soltar esse clamor. Pastor, não estou entendendo. Deus está dizendo para alguém aqui o que falou para Jeremias, capítulo 33, versículo 3: clama-me, responder-te-ei. Tem alguém aqui
ensinado. Aquilo que você quer soltar há tanto tempo, você vai soltar hoje, você vai falar hoje, você vai determinar hoje. Deus está entregando poder na mão de crente aqui. Deus está entregando autoridade na mão de homens e mulheres aqui. Você que disse, eu não aceito mais viver do jeito que eu estou vivendo, Deus está dizendo para crentes aqui. Deus está dizendo, então abre a tua boca, mulher. Abre a tua boca, varão. Abre a tua boca, jovem. Abre a tua boca, adolescente. Deus está dizendo, de boca fechada, o diabo vai gritar. E a Bíblia diz que ele está rugindo, ele está bramando. Mas nessa noite, ele vai falar. Mas vai falar para bater em retirada. Ele vai gritar de novo, porque Deus está derramando na tua vida. Levante a mão, a autoridade, e começa a abrir a tua boca nessa noite, vai. Começa a abrir a tua boca nessa noite, vai. Deixa Deus ouvir a tua voz. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Salmo 81:10. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Tem alguém para ser cheio aqui, vem? Rapaz, tem alguém para ser cheio aqui? Tem? Vai aceitar viver até quando desse jeito? Deus está dizendo para a crente aqui, abre a boca, abre a tua boca. Você que está passando pelo desânimo espiritual, você que diz, a minha caminhada acabou aqui, você que diz, eu vou levar até onde dá. Deus está dizendo, abre a tua boca nessa noite, abre a tua boca nessa noite. Enquanto você abre a boca, eu encho você, eu encho você, eu encho você, eu encho você, eu encho você. Levante as suas mãos e feche os teus olhos, porque uma nuvem de glória vai começar a descer aqui na vida de homens e mulheres aqui. Feche os olhos, feche os olhos. E só quem está entendendo esta mensagem vai começar a clamar aí. Vai começar a clamar aí. Vai, é você e Deus. É você e Deus. Não fica esperando frase de efeito de pregador, que frase de pregador não funciona em nada. É você e Deus aí. Isso. Eu já estou vendo gente se posicionando aqui. Eu já estou vendo gente abrindo a boca para falar aqui. Lembra da afronta do diabo contra a tua vida. Lembra do que ele apontou o dedo e disse para você. Para alguns ele disse, eu vou acabar com você. Para alguns aqui ele disse, eu vou destruir o teu relacionamento. Para alguns ele disse, eu vou acabar com o teu casamento. Para alguns ele disse, eu vou repartir os teus filhos, vai ficar para um lado e o outro vai ficar para o outro. Para alguns ele disse, eu vou colocar uma doença e nunca mais tu vai levantar desta cama. Mas ele quebrou a cabeça desta noite, porque Deus derramou autoridade na palma da tua mão. E enquanto você recebe desta unção, algo que sai da tua boca vai agora como um fogo em direção